Salve amigos, eu sou o professor Hermar II e esse é o nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E hoje a gente vai trazer uma banca que a gente ainda não trabalhou aqui no nosso preparatório, nem também no nosso canal Enferodonto, a banca URCA, né? Então, a Universidade Regional do Cariri, né? Então, o pessoal ali que vai fazer provas na região do Ceará, então é bem comum essa banca estar fazendo provas de concurso, né? Então está ali assumindo os certames de concursos públicos, trabalha com processo seletivo, com concurso, também com vestibulares, faz parte, né, da Universidade do Ceará, né? Universidade do Cariri, né? Então tem sede na cidade de Crato, né? Então a gente vai ver um pouquinho como é que se organiza essas provas, né? E resolver algumas questões de concurso. Esse é o nosso canal Enferodonto. Então a gente está no YouTube. Tá? Agradeço a sua inscrição, seu compartilhamento, também sugestões e críticas. Você pode encontrar também a gente em outras redes sociais, como o Instagram, né? Então, ó, Enferodonto lá no Instagram. Então ajuda também a gente lá. Vamos lá, vamos conhecer, vamos resolver questões da banca da Universidade Regional do Cariri, a URCA. Então essa composição aqui é de um edital recente, de 2025, né, da URCA, né, então da SEV URCA, né, a Universidade Regional do Cariri. Então, banca explora português, dá importância peso 2, então é muito importante você se dedicar à interpretação de textos, conteúdos gerais da norma gramatical brasileira. Trabalha conhecimentos gerais, né? Então pega ali geopolítica, a história do município ou da região, do contexto nacional também, né? Então é importante aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais, religiosos, né? Fatos que estejam em evidência no mundo, também no Brasil, também na região do Ceará, se for o caso ali onde você vai estar realizando concurso, e também as características especiais do município. Vem trabalhar raciocínio lógico, então trabalha muito tabela verdades, trabalha as contas com as 4 operações, vai trabalhar razão, proporção, conjuntos. E aí a gente vai resolver um pouquinho sobre questões específicas, né? Então a gente vai ver algumas questões de legislação de enfermagem, conhecimentos gerais. Olha que específica, ela tem um poder muito decisivo na sua prova, né? Então, ó, 2,5 pontos o valor de cada questão acertada em específico. Então, aí, ó, 4 áreas do conhecimento: português, conhecimentos gerais, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Já que para os cargos de nível médio técnico, ele retira, né? Então, ó, o raciocínio lógico está mais aqui direcionado aos cargos de nível superior. Vamos resolver questões da banca URCA, né? Então, esse é o nosso canal Enferodonto. A gente também tem um cursinho preparatório e aqui quem vos fala é o professor Hermar II. A nossa primeira questão tem como tema, ó, biossegurança, galera. Biossegurança, você tem aula sobre biossegurança aqui no nosso canal, né? Então, engloba muito esses conceitos de higienização das mãos, 5 momentos de higienização, os tipos de higienização. Sempre que você estiver estudando biossegurança, também dá uma lida lá sobre o que reza a ANR 32, né? Que é justamente os serviços de saúde. E diz o seguinte, a nossa primeira questão: nas ações para o controle de infecção hospitalar, né? Isso pode estar como sinônimo também, ó, de infecção relacionada à assistência à saúde, a famosa IRA, né? Qual medida mais eficaz para evitar a transmissão das infecções, né? Então, a gente falou em medida eficaz de controle de transmissão de infecção relacionada à assistência à saúde, né? Então, a gente fala da lavagem das mãos, né? E aí, quando a gente destaca a lavagem das mãos, nós dizemos que a mão ela é contaminada por 2 floras, né? Você tem uma flora residente e ela está mais nas camadas mais internas da pele, né? E é responsável por cerca de 30% das infecções, né? Isso aqui está muito mais associado àqueles procedimentos assépticos, né? Cirúrgicos. Então, por isso que é muito importante a técnica de degermação cirúrgica para tentar remover essa flora residente. Agora, eu volto a dizer que em contextos estatísticos, epidemiológicos, uma pequena
percentual, né, um pequeno percentual de infecções estarão relacionadas a essa flora residente. Porém, a flora transitória, ela é responsável, né? Então, ó, transitória é responsável por cerca de 70% das infecções relacionadas, ó, à assistência à saúde. Então, ela é muito importante, o hábito, a cultura, o compromisso dos profissionais de saúde com a atividade da higienização das mãos. E quando a gente fala de higienização, e aí você tem uma aula mais detalhada aqui no nosso canal, a gente vai falar sobre a lavagem simples. E aí, para a lavagem simples, a gente tem a técnica de água, sabão, esfregar, tempo de atrito, né, de esfregar as mãos, a polpa digital e tudo mais, né? Mas você também tem as lavagens mais rápidas, né, a higienização mais rápida, quando essa mão não estiver visivelmente suja, né, então não estiver contaminada e tudo mais, né? Então você vai utilizar ali, ó, as preparações com álcool, tá? Você vai utilizar a higienização simples com álcool a 70% ou produtos degermantes, né? Então, ó, como por exemplo a clorexidina, né? Então a higienização antisséptica também pode ser utilizada, né? Então é muito importante essa conduta de higienização das mãos, e aí a gente complementa também para o profissional de saúde, né, a utilização dos equipamentos de proteção individual, e aí a gente destaca, né, principalmente as máscaras, os óculos, os aventais, o gorro e, gente, a luva, né? Então, a luva, ela é muito importante porque, ó, a grande maioria das atividades humanas relacionadas à saúde exigem a habilidade, ó, a habilidade manual. Então você toca no paciente, você pega nos instrumentais, você manipula medicamentos, tudo mais com a habilidade manual. Então é muito importante justamente esse equipamento de proteção individual. Feita essa conversazinha, vamos voltar aqui para o contexto da questão, né? Ele diz, ó, nas ações de controle de infecção hospitalar, qual medida mais eficaz para evitar a transmissão de infecções? Assinale a alternativa correta. A gente está trabalhando aqui questões da comissão de vestibular da Universidade Regional do Cariri, né? Então, a banca ó, do Ceará. Você tem lá na sede, na cidade do Crato, né, no Ceará. Então, higienização dos equipamentos hospitalares, claro que é importante, mas não é uma medida bastante eficaz, e a gente volta a dizer, ó, de baixo custo também, né? Então, ó, baixo custo. Então, a gente não pode estabelecer a higienização dos produtos hospitalares, apesar de ser uma medida, sim, importante. Vacinação da equipe profissional de saúde é importante? É, principalmente para quem? Segundo, ó, vacinação para as doenças imunopreveníveis, hepatite B e também, ó, tétano, né, segundo? Então, é muito importante, faz parte ali do calendário de saúde ocupacional. Também, ó, a tríplice viral, né? Então, ó, tríplice viral, e aqueles profissionais de saúde que trabalham especialmente em contato com crianças, em centros obstétricos, recém-nascidos, ó, vacinação da varicela, né? Mas a gente ainda não pode estabelecer ela como a principal resposta. No mundo dos concursos públicos, busque a melhor opção. Então, ó, lavagem das mãos de forma adequada em momentos recomendados. Então, essa é definida pela Organização Mundial de Saúde, pelos protocolos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como a medida mais eficaz. E quando fala aqui dos momentos, então a Anvisa, ela trata de 5 momentos. Então, muito importante a gente também estudar esses 5 momentos para a lavagem das mãos. Então, ó, antes de que, em segundo, ó, tocar o paciente e, ó, realizar procedimentos. Então, por exemplo, um curativo, procedimentos limpos, assépticos, né? Então, ó, tá aqui, ó, realizar procedimento asséptico. Então, ó, antes, mas ele também vai dizer, ó, depois. Depois de quê, em segundo? Ó, depois de risco de exposição.
a fluidos corporais. Então, ó, sangue, suor, urina, fezes, né? Então, fluidos corporais, ó, pus, né? Secreções, ó, após tocar o paciente. Lembra lá que a gente falou das floras, né? Então, a flora não é só para o profissional de saúde, é para o paciente também. Então, tocou ali, está adquirindo a flora transitória desse paciente. A gente tem muita doença transmitida pelo contato, né? E ó, também depois de tocar superfícies próximas ao paciente. E aí você vai entender como, por exemplo, as roupas de cama, o seu leito, cabeceira, objetos pessoais, a haste para suspender o soro fisiológico, entre outros, né? Toda a unidade do paciente, né? Do leito do paciente. Então também você vai compreender ali e vai fazer a higienização dessas mãos. Então, por enquanto, a resposta da nossa questão é a letra C. A letra D diz assim, ó, antibiótico-terapia para pacientes internados. Então, isso não é uma medida geral, né? Então, é uma medida específica, apenas para um público específico. O uso de máscaras e aventais pelas equipes de saúde, a utilização de qualquer EPI que a gente mencionou aqui não vai dispensar a higienização das mãos. Então, a gente já tem aula aqui que fala sobre paramentação e desparamentação. Entre a colocação de um EPI e outro, o próprio profissional vai fazer novamente a higienização alcoólica, essa bem simples aí, que dura em torno de 20 a 30 segundinhos entre a colocação de um e outro EPI. Então, a gente em nenhum momento dispensa a higienização das mãos. Por isso que o nosso gabarito da nossa primeira questão é a letra C. E a nossa segunda questão diz assim, ainda estamos no tema de biossegurança, né? Diz assim, ó, a higienização das mãos deve ser realizada minimamente nos 5 momentos preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Não se constitui um desses momentos, né? Então a gente falou um pouquinho sobre esses momentos na questão anterior. Então você tem os 5 momentos que a Organização Mundial de Saúde preconiza, a Anvisa também, né? Então aqui a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, antes do contato do paciente, né, de contato com o paciente, segundo esse é o primeiro momento, né? Então, ele está querendo não constitui. Então, a letra A está verdadeira. Antes de tocar o paciente, antes de você realizar um procedimento nele. Antes da realização de procedimento limpo e asséptico, né? Então, esse é o segundo momento. Então, ó, a letra B também está correta. A letra C diz assim, após o risco de exposição a fluidos corporais, segundo, esse é o terceiro momento preconizado, né? Então a letra C também está correta. A letra D diz assim, ó, após contato com o paciente, segundo, esse é o quarto momento, isso também está correto. A letra A diz assim, ó, após sair do quarto do paciente. Gente, não é após sair do quarto do paciente, é após, ó, contato com a superfície. Vou botar assim, ó, objetos, tá? Então, ó, objetos próximos ao paciente. Então, ó, letra E, apenas um detalhezinho torna a questão incorreta, né? Não é após sair justamente do quarto do paciente, e sim após tocar a superfície próxima ao paciente, a unidade do paciente. Então, gabaritinho da nossa segunda questão, a letra E. Terceira questão, olha o que diz a terceira questão. Marque a alternativa, a gente está fazendo questões aqui, ó, da Universidade Regional do Cariri, Banca do Ceará, né, com sede na cidade de Crato. Marque a alternativa que contém medidas corretas de precauções que devem ser adotadas para assistência a todos os pacientes, independente do seu diagnóstico. Então, você não sabe a natureza do diagnóstico do paciente. Gente, todos os pacientes que vão para os serviços de saúde, qual é a conduta do profissional? Primeiro, ó, higiene das mãos. Né? Isso aqui, ó, é a principal forma de transmissão de infecções relacionadas à saúde, de profissional para paciente, de profissional para o ambiente e de profissional para profissional, né? Então, ó,
é muito importante que a gente faça esse controle através da higienização das mãos. E também, ó, o que a gente chama de precauções universais. E aí você vai pensar nos equipamentos de proteção individual. Então, são atividades que você vai trabalhar com todos os profissionais, com todas as pessoas que estejam relacionadas no ambiente de saúde. Então, que aqui a alternativa correta. Vamos ver aqui se a gente acha. A letra A diz assim, ó, lavagem das mãos, né? Então, a gente tem os 5 momentos de lavagem das mãos da Anvisa, né? Você tem a lavagem simples, com água e sabão, principalmente quando as mãos estiverem sujas. Você tem a lavagem antisséptica, vai utilizar ali produtos como a cloroxidina, o PVPI. Você tem, ó, as preparações alcoólicas, né? Então, muito utilizada hoje, porque o álcool tem baixa reação alérgica, ele é rapidamente secável, né? Então você reduz o tempo de higienização para 20 a 30 segundos, né? É fácil, rápido de se utilizar, prático, mas deve ser utilizado quando as mãos não estiverem sujas e entre um procedimento e outro realizado no mesmo paciente, né? Então é uma prática muito eficaz. Então a gente, claro, destaca aqui a lavagem das mãos como uma precaução até mesmo universal. O uso de equipamento individual, né? Então isso também está correto, né? Então a gente pode destacar aqui luvas, a gente pode destacar aqui máscaras, a gente pode destacar aqui o seu avental ou o seu jaleco, a gente pode destacar aqui óculos, a gente pode destacar aqui também, ó, protetor facial e também, ó, a touca, né? Então, ó, tudo isso são equipamentos de proteções individuais. Aí diz o seguinte, ó, uso de sapato fechado cobrindo todo o pé. Isso é uma prerrogativa muito estabelecida, ó, nos estabelecimentos de saúde para reduzir acidentes com pérfuro cortantes, contaminação biológica, bem preconizado lá na NR32. Então, ó, verdadeiro também. Não usar adornos, né? Então, ó, pulseiras, anéis, né? Então, ó, devem ser removidos, porque esses objetos também são de risco de contaminação e de transmissão de infecção. Olha, um importante cuidado, né? Não desconectar, reencapar ou entortar agulhas usadas, né? Então, ó, NR32 também veda aos profissionais de saúde o reencape das agulhas. Isso deve ser desprezado, inclusive pelo próprio profissional que ali produz o risco biológico ou o material pérfuro cortante nas caixas justamente destinadas e resistentes à punção, né? Então, na letra A, a gente, ó, encontrou alternativas verdadeiras. Vamos ver o que diz a letra B. A máxima atenção durante a realização de procedimentos que envolvam a manipulação de material biológico, perfuro cortante. Tudo bem, né? Você tem que ter atenção, né? Vamos adiante. Jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais perfuro cortantes. Não entendi muito essa questão de jamais utilizar os dedos como anteparo, né? Mas vamos adiante. Descartar o material perfuro cortante imediatamente após o uso. Isso está verdadeiro. E ele diz aqui, ó, desinfetar luvas de procedimento. Gente, absurdo, né? Então, ó, as luvas, elas são, ó, descartáveis e não, ó, reutilizáveis. Então, a letra B, ó, bem absurda aí, né? Letra B, a gente já transforma ela como falso. A letra C, lavagem das mãos, uso de equipamentos de proteção individual, tudo bem. Uso de sapato fechado cobrindo todo o pé, tudo bem. Utilizar luvas para trocar nas macinetas, telefone, puxadores de armário ou outros objetos de uso comum. Gente, isso aqui, ó, você pode dispensar o uso de luvas nesse tipo de procedimento, né? E utilizar o que? Ó, a higienização com álcool a 70% de sua mão, né? Então, ó, letra C, falso, né? Luva para o contexto do paciente ou de esse risco de exposição a material biológico.
A letra D diz assim: os cabelos devem ser mantidos presos durante toda a jornada de trabalho, ficando ao encargo do trabalhador escolher sobre a utilização de touca. Então, isso não é uma condição do trabalhador, e sim uma imposição da norma regulamentadora e que caberá ao empregador garantir a fiscalização do uso dos seus empregados com relação a essa proteção para com os cabelos. Então, a letra D está falsa, né? Ainda diz o seguinte, que as unhas devem apresentar-se limpas e cortadas, de forma a não sobressair além da ponta dos dedos, e estabeleceu aqui vacinação do tétano e da hepatite B, então isso é importante para a biossegurança dos profissionais de saúde, mas a letra D está com um erro logo no comecinho. A letra E ainda diz assim: não utilizar jalecos nas áreas administrativas, banheiros, refeitórios ou áreas comuns, né? Então pode estar levando ali contaminação para isso aí. Aí ela ainda diz mais o seguinte: não desconectar, reencapar ou entortar agulhas usadas. Então isso também é uma medida de biossegurança. Diz mais, uso de máscaras cirúrgicas restritas a situações que sabidamente o paciente apresenta doença cuja transmissão se dê por via respiratória. Segundo, existirá situações em que você vai utilizar uma máscara N95, principalmente nos procedimentos em que produza o aerosol, mas você não tem essa restrição do uso de máscara cirúrgica apenas para os pacientes que apresentem doença de transmissão por via aérea, porque ela faz parte das precauções universais, né? Então, independente de se saber o diagnóstico, né? Inclusive, se nesse caso essa pessoa estiver com uma doença respiratória de transmissão por via aérea, né? O paciente acometido ele vai utilizar também a máscara cirúrgica para fazer ali o controle da disseminação desse micro-organismo. Então, letra E está falsa, porque máscara cirúrgica faz parte de precauções universais, ou seja, utilizadas independente do diagnóstico estabelecido, sabido ou não. Então, gabaritinho da nossa terceira questão, letra A. E a nossa quarta questão diz assim, ao verificar os sinais vitais de um adulto jovem, o técnico de enfermagem, ao palpar a artéria radial, contabilizou um pulso de 49 BPM, batidas por minuto. Nesse sentido, trata-se de uma situação. Gente, falou aqui sobre sinais vitais. Você tem uma aula sobre sinais vitais aqui no nosso canal, né? Então a gente fala um pouquinho sobre temperatura, sobre pressão arterial, sobre frequência respiratória, sobre pulso e também sobre a dor, né? Dor que é considerado o quinto sinal vital. Quando a gente fala de pulso, é importante que você faça aqui a avaliação, né? Com relação ao seu ritmo. E aí a gente lembra que o pulso é utilizado nas artérias periféricas. Então, é sentido como amplitude das batidas do coração ao longo dessas artérias, né? Então, o ritmo, e esse ritmo pode ser regular, esse ritmo pode ser irregular, aquele pulso que falha, né? E lá na nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os pulsos patológicos, né? Esses pulsos que têm algumas características especiais. E aí a gente também fala sobre o volume, né? Então esse volume pode ser fino, principalmente nos estados de hipovolemia, né? Então, hemorragias, desidratação, e pode ser forte, né? Quando tem um bom estado circulatório, você sente essa onda de pulso, volume, né? E frequência. E aí, quando a gente fala em frequência, tem que se contar as amplitudes, né? Em 1 minuto, né? E aí você tem a frequência normal, que varia de 60
a 100 batidas por minuto. A gente vai falar quando estiver acima de 100 batidas por minuto, taquisfigmia. Quando estiver abaixo de 60, bradisfigmia. Importante, tá? Segundo, apenas a temperatura ela não varia com a idade. A semiologia da dor também é uma semiologia bem específica, bem diferenciada desses outros sinais vitais. Então, quando se estiver utilizando a verificação dos sinais vitais, é importante que a gente também releve a idade do paciente, porque aí poderá haver algumas mudanças com relação aos parâmetros vitais. Então, nesse caso que a gente tem um pulso de 49 batidas por minuto, a gente vai dizer que ele é normosfígmico? Não, né? Porque seria normosfigmia se estivesse entre 60 a 100 batidas por minuto. Então, ó, letra A está falsa. A letra B, ó, normorcardia. Porém, a gente só iria utilizar essa nomenclatura se estivéssemos utilizando o pulso apical, o pulso do coração, né? Que a gente ausculta lá no quinto espaço intercostal, né? Na linha M clavicular, que a gente chama de ictus cordis. Então, essa nomenclatura passa a ser utilizada na frequência de 60 a 100 batimentos. E aqui a gente chamaria de taquicardia, a frequência cardíaca acima de 100, e de bradicardia, a frequência cardíaca abaixo de 60. E entre 100 e 60 a 100, a gente chamaria isso de normocardia. Então, tome muito cuidado com essas pequenas pegadinhas, né? Então, ó, nessa situação, a gente tem aqui o conceito de bradisfigmia. Então, esse sufixo, né, figmia, se relaciona com a verificação da pulsação periférica, né? Então, ó, gabaritinho da nossa quarta questão é a letra C. Aqui o termo ainda, ó, bradipneia, se relaciona, gente, à frequência respiratória. Já falamos sobre biossegurança, já falamos sobre os sinais vitais. Vamos ver agora o que tem aqui na nossa quinta questão. Diz o seguinte, ó, na consulta de enfermagem para acompanhamento do pré-natal, uma gestante em situação de risco, ó, idade 26 anos, né? Ciclo menstrual de 28 dias, informou à enfermeira que o primeiro dia da sua última menstruação foi em 15, vou botar aqui, ó, data, 15 de junho, ó, junho de 2024. Aí diz o seguinte, ó, com base nas informações fornecidas, qual é a data provável dessa gestante? Ele quer aqui, ó, o cálculo da data provável. Gente, sempre que pedir esses cálculos, né? Então, você tem uma revisão sobre pré-natal também lá no nosso canal. Então, a gente vai utilizar a regra de Nageli, né? Às vezes, eu não sei se essa pronúncia é Nageli ou Nageli, né? Mas essa regra obstétrica muito utilizada, se você não utilizar um gestograma, né? Na prática do pré-natal. E o que diz essa regra? Vai dizer o seguinte, que aos dias da última menstruação, a gente vai acrescentar 7 unidades. E ele vai dizer o seguinte, que, ó, aos meses de janeiro, fevereiro e março, a gente vai acrescentar 9 meses. Aos meses de abril a dezembro, a gente vai, ó, reduzir de 3 unidades. Então, segundo, se você estiver trabalhando com os meses de janeiro a fevereiro, você permanece no mesmo ano. Se você estiver trabalhando com os meses de abril a dezembro, você também vai acrescentar uma unidade, ou seja,
o ano subsequente. Na nossa situação aqui, que a gente tem essa gestante que tem a última menstruação no dia 15 de junho, então 15 com 7 dá 22, ó, 15 mais 7 dá 22. A gente já pode descartar a letra A e a gente já pode descartar a letra E. Agora ela está no mês de junho, então caiu nessa referência, né, de abril a dezembro. Então eu vou diminuir 3 unidades, né? Então 6 menos 3 dá 3, né? Então janeiro, fevereiro, março. Então ela já tem aqui uma projeção para março. Tá? E aí ele diz o seguinte, que aos anos, né, que se estiverem na referência de abril a dezembro, a gente acrescenta um ano. Então 2025. Então você tem uma data provável de parto do dia 22 de o que? Março, né? 22 de março, janeiro, fevereiro, março do ano de 2025, né? Então a gente fala um pouquinho sobre sinais de presunção, de probabilidade, vai falar sobre a assistência no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, os períodos de parto, né? O tempo de parto, né? Então você tem ali a insinuação, a expulsão, o delivramento, né? Da equitação, a saída da placenta, os cuidados no puerpério. Tudo isso são pontos muito importantes que você deve revisar no contexto de pré-natal, e é um assunto que a gente mastiga lá no nosso preparatório para concursos públicos, baseado na Sociedade Brasileira da FEBRASGO, né? Então de obstetrícia, e também nos manuais do Ministério da Saúde. Então vem com a gente, vamos resolver mais uma questão aqui. A gente resolveu sobre regra para cálculo de data provável do parto. Sexta questão diz assim, sobre a vacina pentavalente bacteriana, né? Então tá falando sobre vacinação. A gente tem aula aqui no nosso canal Inferodonto sobre vacina. Também a gente trabalha lá no nosso preparatório. Marque a alternativa correta. Vamos ver aqui o que é que está certo e o que é que está errado. A letra A diz assim, a pentavalente. O que é a vacinação da penta, né? Então, penta, ela está no Programa Nacional de Imunização, no calendário da criança, né? Segundo, ofertada a partir dos 2 meses. Então, você toma a primeira dose com 2 meses, a segunda dose você vai tomar com 4 meses, a terceira dose você vai tomar com 6 meses. Você não pode tomar a terceira dose antes dos 6 meses de idade. Isso é muito importante. A penta, ela é composta de quem? Difteria, tétano, coqueluche. Quer conhecer um pouquinho sobre difteria? Tem aula no nosso preparatório. Quer conhecer um pouquinho sobre tétano? Tem aula também aqui no nosso Inferodonto. Quer conhecer um pouquinho sobre coqueluche? Tem aula no Inferodonto. Mas ainda ela tem mais o que? A Haemophilus influenza tipo B. Né? Então você tem esse componente a mais, e você tem também a hepatite B, também está aqui no composição da pentavalente. Né? Segundo, a penta, ela tem 2 reforços, né? O reforço dela é feito com a tríplice bacteriana. A tríplice, ela só tem isso aqui, difteria, tétano e coqueluche. Você faz essa tríplice com quantos meses? Com 15 meses, você aplica a primeira dose do reforço, e aos 4 anos, você aplica esse segundo reforço. Lembrando que a tríplice bacteriana só pode ser utilizada até 7 anos. Né? Então, completou 6 meses, 6 anos, 11 meses e 29 dias, não usa mais a DTP. Você vai utilizar a DT a partir dos 7 anos. Vou até colocar assim, até 7 anos, né? Então completou 7 anos, não pode mais utilizar DTP. Então vamos ver aqui, com base nesse pequeno resumo, o que a gente tem aqui, tá? Como resposta verdadeira. A letra A diz assim: trata-se de uma composição combinada que previne 5 doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenza, mas não é o tipo A, e sim o tipo
B, a Haemophilus influenza tipo B. Então, letra A tá falsa. A letra B diz assim, ó, está indicada no primeiro ano de vida da criança. Então, de fato, faz parte do calendário da criança. Em um esquema de 3 doses, então você tem aqui 1 dose, 2 doses, 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. Por enquanto está tudo certo. Diz mais o seguinte, para as crianças a partir de 1 ano de idade, será necessário apenas 1 dose de reforço com a DTP. Gente, a gente viu aqui, ó, 2 doses. A primeira é feita com os 15 meses, a segunda é feita com os 4 anos de idade. Então, a letra B está falsa. A letra C diz assim, poderá ser aplicada simultaneamente com qualquer vacina do Programa Nacional de Imunização. Isso é o que a gente chama de vacinação, ó, simultânea. Então, claro que está verdadeiro. Agora diz assim, não há necessidade de adiar a vacinação caso a criança apresente, ó, febre alta. E aí você vai se lembrar lá na nossa aula, no nosso preparatório, a gente trabalha lá o que é contraindicação, ó, contraindicação verdadeira e também a falsa. E aí, nesse caso, os quadros de febre aguda devem ser considerados como uma contraindicação verdadeira para se adiar a administração do imunobiológico. Então, a letra C está falsa por conta disso. A letra D diz assim, ó, manter a vacina a uma temperatura de +2 a +12 graus Celsius. Então, nós sabemos que a vacinação, ela deve, os imunobiológicos, né, na cadeia de frio, devem ser, ó, conservados a +2 até +8 graus Celsius. Preferencialmente, o ideal, ó, +5. Então, ó, erra aqui também na conservação dessas vacinas. Então, só sobrou a letra E. Vamos ver o que é que diz a letra E. Deverá ser administrado por via intramuscular. Então, nas crianças menores de 2 anos, tá? Você vai justamente realizar no vasto lateral, né? Então, ó, tá aqui, ó, vasto lateral da coxa. Passou 2 anos, pode ser administrado no deltoide. Volume, ó, de 0,5 ml, com cada dose sendo composta por um volume de 0,5 ml. Então, ó, gabaritinho da nossa sexta questão, de fato, é a letra E. E você tem aula aqui sobre revisão de calendário vacinal, tem resoluções de questões no nosso canal Enferodonto. E a nossa sétima questão diz assim, ó, a hanseníase é uma doença infecciosa, né? Então a gente tem como sinônimo, ó, sinônimo, você vai se lembrar, né? Lepra, né, gente? Ó, lepra, doença infecciosa, contagiosa, que afeta os nervos e a pele, né? Então causa o que, ó? Manchas hipocrômicas. Em alguns casos pode ser até hipercrômica, né? Com um tonzinho vermelho, marrom, ferrugem, né? Então hipocrômicas, mas com alterações, ó, de sensibilidade, né? Então isso são os nossos sinais bem sugestivos que levam a suspeitar de hanseníase. Quando a gente pensa em alteração de sensibilidade, a gente destaca aqui, ó, pressão, dor, temperatura, textura, além de movimentos, né, que a gente chama de movimentos autonômicos. Então, ó, cujos sintomas mais frequentes incluem, ó, sensações de formigamento, fisgada, dormência nas extremidades. Manchas brancas ou avermelhadas, geralmente com perda de sensibilidade ao calor, frio, dor e tato. Quanto ao agente causador da hanseníase, marca a opção correta, né? Então, um agente muito importante, né? Transmissão, ó, transmissão aérea e não pelo contato, como muita gente pensa, né? Então, ó, curável, você tem tratamento efetivo, né? Então, a polioquimioterapia com a dapsona, clofazimina, e a
rifampicina. Tá? Você tem manifestações, né? Então, a gente já falou algumas, né? Então, vamos falar aqui a classificação, né? Então, ó, classificação, né? E aí a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, né? Então, adota essa classificação, ó, pulse bacilar, menos de 5 lesões, e aí a gente também vai ter o que, ó, baciloscopia negativa. E com os principais exemplos, você tem a principal manifestação inicial, né, que é a indeterminada, e também tem a tuberculoide. Você tem, ó, a classificação multibacilar, né, que caracteriza, ó, mais de 5 lesões e, ó, baciloscopia positiva. E aí a gente vai destacar a dimorfa e também a virchoviana, né, gente? Então você tem aí as 4 manifestações de hanseníase. A gente vai fazer aqui um destaque. Em algumas literaturas mais recentes fala da hanseníase neural pura. Essa não tem essas manifestações dermatoneurológicas e acomete especialmente os nervos, causando essas sensações aqui, ó, dormência, fisgadas, formigamentos. Então, ó, claro que a gente está falando do agente etiológico Mycobacterium leprae, né? Então, ó, gabaritinho, letra C. O segundo, você tem um tratamento efetivo com esses 3 antibióticos. É importante quando você revisar também ver a questão das reações rancênicas, né? Então você tem a reação tipo 1, a reação tipo 2, também o tempo de tratamento, né? Tempo de tratamento para os casos paucibacilares, para os casos multibacilares é um assunto que a gente trabalha bastante lá no nosso preparatório. Segundo, papiloma vírus humanos, o famoso HPV, né? Então mulheres, ó, precursor do câncer de colo, né? Então, ó, destaca isso aí, né? Principalmente ali o 16 e o 18, né? Potencial neoplásico. A hemófilos Ducrae, né? Então, ó, infecção sexualmente transmissível conhecida como, ó, cancro mole, causa uma úlcera com tecido de granulação liquefeito, amolecido, com exudato. Mycobacterium tuberculose, né? Então, ó, claro que é a famosa tuberculose. Você tem aula de revisão de tuberculose aqui no nosso Enferodonto. Treponema pallidum é o agente etiológico de quem, ó, da sífilis, né? Também conhecida como, ó, cancro duro, né, gente? Então, ó, gabaritinho aí da nossa 7ª questão, letra C. 8ª questão diz assim, ó: o técnico de enfermagem, ao pegar a prescrição de um paciente, verificou que constava, ó, 6 mg de dexametasona de 12 em 12 horas. Questãozinha de cálculo de dosagens, né? Então, ó, assuntozinho que a gente trabalha também lá no nosso preparatório para concursos públicos. Você tem aqui uma prescrição médica. Qual é a prescrição médica? Ó, dexametasona corticoide, né? Então, dexametasona, ó, 6 mg 12 em 12 horas. O que é que eles nos diz, né? Qual a pergunta que faz, né? Então, ó, na preparação, o profissional deverá aspirar do frasco. Então, você tem aqui, ó, um frasco, tá? De 2 ml. Então, o volume desse frasco são 2 ml. Você tem uma concentração, ó, concentração de 4 mg por ml. Então, você tem uma prescrição médica de 6 mg. Você tem um frasco de 2 ml de dexametasona e dentro desse frasco você tem uma concentração que diz que, ó, 1 ml correspondem a 4 mg. Então, eu me pergunto, quantos miligramas, aliás, quantos ml haverão em justamente 6 mg? Gente, quando você estiver montando o que nós chamamos de regra de 3, e essa aqui é uma regra de 3 simples, trabalha com 2 grandezas,
e a gente vai fazer a pergunta de uma que não sabemos até então a resposta, né? Então, atento para isso aqui, ó. Unidades de medida abaixo de unidades de medida, né? Para a gente não errar a questão. Lembre-se que uma gota, aliás, minto, 20 gotas tem 1 ml. Lembre-se que 1 litro tem 1000 ml. Lembre-se que 1 grama tem 1000 miligramas. 3 pontinhos bem importantes aí para a gente resolver essas questões, se precisar alterar alguma unidade de medida de uma ou de outra forma. Então aqui ficou fácil, né? Você tem uma prescrição métrica de 6 miligramas de dexametasona. Você sabe que a cada 1 ml você tem 4 miligramas. Vamos fazer o cruz credo. Então temos aqui, ó, 4 vezes x, 4x é igual a 6 vezes 1. Então, ó, você tem isso aqui, x, agora esse número que está multiplicando vai passar depois da igualdade dividindo, né? Então, você tem assim, ó, x é igual a 6 dividido por 4. Vou fazer uma simplificação por 2. Fica 3 dividido por 2. Isso aqui corresponde a 1,5 ml. Então, ó, gabaritinho da nossa oitava questão, letra D. E aí, lá no nosso preparatório, a gente trabalha cálculo de insulina, penicilinas, soluções de permanganato de potássio, várias questões com relação a cálculos de diluições e também a regra de 3 simples. Então, assunto muito importante, que é o cálculo de dosagem, não só na área da enfermagem, mas também para o mundo dos concursos públicos. E a nossa nona questão diz assim, ó, consiste um cuidado de enfermagem adequado durante uma crise convulsiva. Gente, urgência e emergência, né? Então, ó, crise convulsivo, né? Então, um estado de desarranjo, né? Lá das condições elétricas cerebrais que determinam um estado de contrações espasmódicas musculares involuntárias, né? Então, o que se deve fazer numa vítima com crise convulsiva? Vamos lá, ver o que diz aqui as questões, né? Então, ó, imobilizar os membros do paciente para evitar movimentos involuntários que possam machucá-los. Gente, a vítima está aqui. O que você vai fazer? Ó? Afastar objetos. Né? Se afasta objetos, deixando ali o espaço livre, preferencialmente, se for o caso, né? Já deita ela ao solo, se ela já não tiver. Né? Então, ó, nunca você vai fazer, ó, conter a vítima. Você vai se machucar, também vai machucar essa pessoa que está na crise convulsiva. Então, letra A está falsa. A letra B diz assim, ó, levantar o paciente rapidamente para evitar engasgos. Então, um dos problemas da crise convulsiva é que ela provoca a cialorreia, né? Então, um aumento da produção de saliva, né? Então, isso pode provocar o que nós chamamos de broncoespasmos. E aí, você não vai levantar a vítima para evitar isso. E sim, ó, lateralizar a cabeça, né? Então, ó, lateralizar ou lateralizar todo o corpo, né? Colocar em posição de segurança. Mas é muito importante que se faça a lateralização da cabeça para evitar broncoaspiração. A letra C diz assim, promover a abertura da boca da vítima com auxílio de um pano para melhorar a respiração. Então, muito cuidado, né? De repente você pode ter o seu dedo decepado se você tentar abrir a via aérea dessa pessoa no momento da crise, né? Então, jamais tentar botar objetos ou até mesmo tentar segurar a mandíbula, entre outras ações, né? Para tentativa de abertura da via aérea. Se for possível, um profissional treinado pode colocar uma cânula orofaríngea, também conhecida como uma cânula de Guedel, né? Então, a letra C também está incorreta. A letra D diz assim, ó, virar o rosto do paciente para o lado, né? Evitando assim asfixia por vômitos e secreções. Então, claro que está corretinho. Além de acionar, né? Então, ó, o serviço médico de emergência, né? Se for o caso, o SAMU pelo 192 ou os bombeiros pelo 193, né? Então, isso é um importante cuidado também, né? A letra E diz assim, retirar da boca do paciente as próteses dentárias e outros objetos. Então, ó, pode também sofrer uma mordedura bastante forte, rígida, né? E isso causar até um trauma maior
na pessoa que está querendo ajudar, no socorrista, e, claro, para a vítima também não há essa indicação de remoção de próteses quando ela entrar naquele período de relaxamento, que a gente chama de pós-ictal, né? Então tenta-se remover aquelas próteses e colocar uma cânula orofaríngea de segurança para garantir até mesmo a permeabilidade dessas vias aéreas, caso ela venha manifestar em uma crise sucessiva, né? Mais uma crise. Então, ó, gabaritinho, nona questão, letra D. E a nossa 10ª questão diz assim, ó: as lesões por pressões causam danos consideráveis aos pacientes, dificultando o processo de recuperação funcional, frequentemente causando dor, infecções graves, prolongamento do tempo de internamento e aumento da possibilidade de sepse e óbito. Vamos lá, diz o seguinte: em relação às medidas de prevenção das lesões por pressão, assinale a alternativa correta. Gente, vamos pensar muito nisso aqui, ó. Gestão de umidade, mobilização a cada 2 horas, hidratação, né, segundo, ó, hidratação, mais nutrição, né? Então são pilares para a prevenção das lesões por pressão. Então vamos lá. Em relação às medidas preventivas na lesão por pressão, assinale a alternativa correta. A realização de avaliação criteriosa da pele, pelo menos uma vez por dia, especialmente nas áreas de proeminências ósseas, joelhos, cotovelos e calcanhares, né? Pelo menos 2 vezes por semana nas regiões submetidas a dispositivos, né? Pressão por dispositivo, como por exemplo, fixação de tubo orotraqueal, né? Fixação aqui de sondas, de dispositivos de acesso venoso periférico, né? Como catéteres, tubos, drenos. Será que a gente vai fazer essa avaliação pelo menos 2 vezes por semana? Gente, tudo isso é diariamente ou de rotina, né? Então, se for uma rotina ali a cada 4 horas, a cada 6 horas, então pode ser também um cuidado de rotina. Claro que a letra A está falsa, né? Letra B diz assim: a manutenção da higiene corporal mantendo a pele limpa e úmida. Úmida não, segundo. Ó, seca, o excesso de umidade vai provocar o que a gente chama de maceração, amolecimento dos tecidos. Então, faça a gestão da umidade dessa pele, né? Então, a letra B está falsa. Letra C, mudança de posição a cada 4 horas para reduzir a pressão local. Gente, a maioria dos protocolos, né, de segurança do paciente vão pedir, ó, pelo menos a partir de 2 horas, de 2 em 2 horas, não de 4 em 4 horas. Então, a letra C também está incorreta. O que diz a letra D? As evidências não apontam benefício no uso do colchão especial, aquele que a gente chama de pneumático, que faz movimentos ativos no paciente, né? Almofadas ou coxins para redistribuir a pressão. Gente, tá falso, né? Isso é um importante investimento para o cuidado do paciente acamado. Então, isso também está falso. O que diz a letra E? Hidratação diária da pele do paciente, se possível com o uso de loções, de cremes, né? Manutenção da ingestão nutricional, né? Então, para não haver perca calórica, acelerar o processo de sarcopenia, de destruição das células, né? E hídrica. Então, claro que a melhor resposta é a letra E. Então, gabarito da nossa 10ª questão, letra E. Questãozinha de legislação de enfermagem, né? Vamos ver aqui, ó, 11ª questão. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a Resolução 564 de 2017, que você tem aula aqui no nosso canal, né? Capítulo 4 das infrações e penalidade, leia as afirmativas abaixo. Então, vamos ver aqui o que está certo e o que está incorreto. O item diz assim: as penalidades a serem impostas pelo sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o artigo 18º da Lei 5.905, você tem aula aqui, essa lei que cria os conselhos regionais e também cria o Conselho Federal, né? Então, o Conselho Federal institui os conselhos regionais. São asseguradas as seguintes penas, né? Então, você tem a advertência verbal? Sim, né? Na presença de 2 testemunhas, então isso está correto. Você tem a multa? Sim, né? No valor de 1 a 10 vezes
o valor da anuidade, né, do infrator. Então, isso também está verdadeiro. Suspensão do exercício profissional, né, segundo, até 90 dias. E aí, quando há suspensão do exercício profissional, é retido a carteira do profissional pelo conselho que está aplicando a medida punitiva. Cassação do direito ao exercício profissional. Então, isso também está verdadeiro, né? Então, você tem a cassação que pode ser por um período de até 30 anos. Estou sentindo aqui que está faltando uma pena, né? Então, a gente tem a advertência verbal, a gente tem a multa, faltou o que? Segundo a censura, né? Então, está faltando aqui a censura, então a gente já tem o item 1 como incorreto, né? Então, ele diz, são conforme, né? São as seguintes: advertência verbal, multa, suspensão e cassação ao exercício profissional. Faltou aqui, censura. E aí você tem o seguinte, que a advertência, a multa, a censura e a suspensão poderão ser aplicadas pelos Coréns. Apenas a cassação é uma competência exclusiva do Conselho Federal. Então, o item 1 está falso. Pegadinha, viu? O item 2 diz assim: são consideradas infrações graves a que ofenda a integridade física, mental e moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar as organizações das categorias ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. Então, muito cuidado com isso, viu? As infrações, elas podem ser leves, e aí ele deu a característica de uma infração, leve e não grave, né? Então, o item 2 está falso, então não causa dano à pessoa. Aí você tem as infrações moderadas, que tem um dano transitório. Você tem as infrações graves, e aí nesse caso aconteceu o risco de vida dessa pessoa, e você tem as gravíssimas, que infelizmente provocou a morte, né? Então, o item 2 também está falso. O item 3 diz assim: o profissional de enfermagem responde pela infração ética e ou disciplinar, né, que cometeu ou contribuir para a sua prática, quando cometido por outra pessoa, ou da qual obtiver benefício, né? Então, responde sim pelas infrações éticas e disciplinares. Quando falar em infração disciplinar, pense nas leis, né? Leis do exercício profissional, Lei 5.905, resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, entre outras, né? O item 3 diz 4, né? Diz assim: considera-se infração ética e disciplinar a ação, aquilo que você faz, a omissão, aquilo que você não fez, ou conivência, aquilo que você ajudou a fazer, permitiu que fosse feito, né? Que implique em desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética de Enfermagem, bem como as normas do sistema do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Então, o item 4 também está correto, só tem 3 e 4 como correto, gabaritinho da nossa 11ª questão, letra D. E a 12ª questão diz assim, de acordo com o decreto 94.406, de 8 de junho de 1987, que disciplina, né, a lei do exercício profissional. Você tem aula sobre o decreto e a lei 7.498 aqui no nosso canal Enferodonto. Ele diz o seguinte: dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, sendo algumas delas atividades privativas, né? Diante do exposto, analise as sentenças abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. São atividades privativas do enfermeiro a prevenção e o controle sistemático dos danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Será que só o enfermeiro vai fazer prevenção de danos? Será que o técnico, o auxiliar de enfermagem, não vai ter também esse cuidado de enfermagem? Claro que não, né? Isso está falso, né? Então, isso não é uma atividade privativa do enfermeiro. Pode ser realizado por outros profissionais de enfermagem e também por outros profissionais da saúde, né? O item 2 diz assim: são atividades privativas do enfermeiro a consulta de enfermagem. Então, aqui sim, somente o profissional enfermeiro poderá realizar a consulta de enfermagem. A gente já elimina aqui a letra A, né? E a letra E.
O item 3 diz assim, são atividades privativas do enfermeiro a direção do órgão de enfermagem, entregante da estrutura básica da instituição, seja ela pública ou privada, além da chefia, do serviço e da unidade de enfermagem. Então, gente, isso também é uma clássica atribuição dos enfermeiros de forma privativa, né? O item 4 diz assim, são atividades privativas do enfermeiro a assistência parturiente e ao parto normal. Tá falso, né? Segundo, você tem outros profissionais que irão fazer também assistência no período gravídico puerperal. Então, inclusive, o enfermeiro realiza parto na condição de integrante de uma equipe de saúde. Por último, nós temos o seguinte, que as atividades privativas do enfermeiro são atividades privativas do enfermeiro a prevenção e o controle sistemático da infecção hospitalar e também de doenças transmissíveis em geral. Gente, cai na mesma lógica do item 1, né? Então, outros profissionais, não só o enfermeiro, como auxiliares de enfermagem, técnicos, parteiras e outros profissionais de saúde também terão essa preocupação com a prevenção e o controle da infecção hospitalar e doenças transmissíveis. Então, esse também está falso. Você tem a sequência falso, verdade, verdade, falso, falso. Então, gabaritinho da nossa 12ª questão é a letra C. 13ª questão diz assim, não consiste em um fator considerado para a gradação da penalidade e respectiva imposição segundo o Código de Ética, né? Então, que não é um fator que se considera para graduar a pena, né? Então, será que a gente pensa na gravidade da infração? Claro que sim, né? Se é uma infração leve, moderada, grave, gravíssima, né? As circunstâncias agravantes e atenuantes. Será que ele fez atos com emprego real de força física? Alguém motivou ele a fazer isso, né? Ameaçou a vida dele? Tá? Ou será que ele fez isso porque quis, se aproveitou da fragilidade da vítima? Então, são itens que também se avaliam, né? A circunstância do evento, o dano causado e o seu resultado, as suas consequências. Agora, gente, a idade do infrator não, né? Então, independe se ele é jovem, se ele é médio, adulto, né? Se ele já está ali até mesmo profissional idoso, né? Então, isso não é prerrogativa que se considera para você escolher graduar aquela pena. Então, gabaritinho, letra D. Os antecedentes do infrator também é uma situação que deve ser considerada, principalmente se ele é reincidente, né? Então, isso piora a condição ali de avaliação no processo ético disciplinar. Então, gabaritinho, 13ª questão, letra D. 14ª questão, né? Então, a gente está resolvendo aqui, questões da Universidade Regional do Cariri, né? Então, você tem aqui banca cearense, diz assim, de acordo com o Código de Ética de Enfermagem, resolução segundo, 564 de 2017, são proibições dos profissionais de enfermagem, né? Proibições para esses profissionais, exceto, vamos lá, letra A, é proibido executar ações que não sejam de competência técnica, científica, ética, legal ou que não ofereçam segurança profissional à pessoa, família e coletividade. Claro que sim, né? Isso é proibido, né? É proibido negar-se a ser filmado, fotografado. Você não pode questionar se uma pessoa está lhe filmando, né? Então é proibido negar ser filmado, fotografado, exposto em mídias sociais, né? Durante o desempenho de suas atividades profissionais. Não, né, gente? Então é um direito que nos confere, né, profissionais de enfermagem, né? Justamente a negar-se a ser filmado, fotografado, exposto em mídias no exercício de sua profissão, né? Então, isso fere um direito de imagem desses profissionais. Então, se ele quer a exceção, o gabarito já está na letra B. A letra C diz assim, é proibido registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou. Sim, você não pode registrar nem assinar aquilo que você não fez, né? É proibido negar assistência de enfermagem em condições de urgência, emergência, epidemia, desastres, catástrofes,
ou que não ofereça risco, né? E que não ofereçam risco à sua integridade física e profissional. Claro que isso é proibido, né? Então você não pode negar assistência de enfermagem, especialmente em condições de urgência e emergência, né? A letra E ainda diz assim: é proibido fazer referência a casos, situações ou fatos e inserir imagens que possam identificar a pessoa ou as instituições sem prévia autorização ou em qualquer meio de comunicação, se divulgar fatos de pessoas, né, sem a sua prévia autorização. Será que isso é proibido aos profissionais de enfermagem? Claro que sim, né? Então, ó, gabaritinho aí da nossa 14ª questão, de fato, letra B. E a nossa última questão de hoje diz assim, ó, de acordo com o decreto 94.000, que é o decreto que regulamenta, né, a Lei do Exercício Profissional 7.498, ao qual dispõe sobre o exercício da enfermagem e da outras providências, cabe ao técnico de enfermagem assistir ao enfermeiro. Vamos ver aqui o que está certo. Quando ele fala assistir, é ajudar, né, dar assistência, trabalhar com, né? Então lá, ele trabalha no planejamento, programação e orientação e supervisão da assistência de enfermagem. Então ele ajuda sim o enfermeiro nessa situação. 2. No planejamento, organização, controle, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Segundo, tome muito cuidado, né? Aqui o técnico de enfermagem ele atua no programa, no planejamento, na programação, na orientação e na supervisão, né? Mas aqui, ó, execução e avaliação dos serviços de enfermagem, isso é, ó, privativo, né? Então, ó, o item 2 tá falso, né? O item 3 diz assim, ó, ele atua na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves em estado grave, né? Ou segundo, quando você olha lá o decreto, né? Então ele diz assim, ó, de acordo com o decreto 94.406, né? Então ele vai dizer que é uma das competências do técnico de enfermagem ao assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave. Então, ó, o item 3 também está corretinho. O item 4 diz assim, ó, na prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar. Então, também o técnico de enfermagem vai assistir o enfermeiro nessas condições. E também, ó, vai dizer aqui consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Então, muito cuidado que nessa situação aqui, somente os enfermeiros irão realizar. Então, ó, os itens 2 e 4 são atividades que somente os enfermeiros realizam sem o auxílio ou a cooperação do técnico de enfermagem. Então, a gente fica com 1, 3 e 4, gabaritinho, ó, da nossa questão, a letra E. Gente, a gente sempre destaca, né, que você estude primeiro a Lei 7.498 e lá na Lei 7.408, no artigo 12º, né, então você vai ver as atribuições do técnico de enfermagem e aí ele vai dizer lá, né, que compete ao técnico de enfermagem realizar todas as tarefas de enfermagem, exceto as privativas dos enfermeiros. Vai dizer que o técnico de enfermagem participa da programação, da assistência de enfermagem em grau auxiliar. Vai dizer também que ele integra a equipe de saúde e participa da assistência de enfermagem, inclusive nessa condição de supervisão em grau auxiliar, né? Mas aí a gente vai ver uma ampliação ou um desdobramento desses 4 incisos quando a gente justamente faz a ponte aérea, né? Faz a analogia com o decreto 94.406 que regulamentou essa lei. Então é lá que ele vai dizer
possivelmente, né, vai dizer legalmente que o técnico de enfermagem ajuda, coopera, assiste ao enfermeiro nas seguintes condições. Então, você tem ali prevenção de infecção hospitalar, nos programas de saúde do trabalhador, na prevenção de doenças transmissíveis, na educação sanitária e também na assistência a pacientes graves com risco de vida. Então, claro que o gabarito é a letra E. E aí nós fizemos uma revisão sobre questões da banca Serviurca, né? Universidade Regional do Cariri. Aqui está o nosso canal Enferodonto. Se você gostou dessa aula, por favor, se inscreve, pode ativar a notificação. Se achou alguma condição de correção, uma sugestão de tema ou até mesmo uma observação, fica à vontade, tá certo? Aqui está o nosso contato, arrimar2@gmail.com. Também, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, 999273210, você pode conversar com a gente. Esse é o nosso cursinho, né? Então lá a gente trabalha com aulas online, também com aulas gravadas, nas disciplinas de enfermagem, de legislação de enfermagem e legislação do Sistema Único de Saúde. Então, forte abraço, bons estudos, esse é o nosso professor Arrimar II e esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários, isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.